Fala galera, beleza? Eu sou Eros Asturiano e esse vídeo é novo, é jogo novo que eu quero trazer aqui para vocês, ainda no universo dos NFT Games, ainda no universo do futebol. Mas se você chegou aqui, você não conhece, não sabe nem o que é Soul Rare, eu deixei na descrição desse vídeo, tem lá uma playlist, tem um link que você pode descobrir o que é o Soul Rare, como você faz para jogar, que é um fantasy game. O jogo de hoje que eu vou trazer para vocês é o Meta Soccer, que ele tem um estilo, a mecânica diferente do Soul Rare, mas que me atraiu bastante. Eu quero compartilhar com vocês. Então, se você ainda não é inscrito também no canal, aproveita, se inscreve, curta esse vídeo se você gostar, compartilha com seus amigos. Como eu falo sempre no futebol, né? Um jogo NFT de futebol, ele é como na vida real, ele é muito mais legal quando a gente joga em comunidade. E eu já adianto para vocês que, tendo um aceite bacana, eu vou também criar um grupo específico para a gente falar do Meta Soccer no WhatsApp. Né? Eu criei, e foi uma comunidade hoje com mais de 100 pessoas que estão no grupo do Soul Rare no WhatsApp. Vamos também falar, por que não, do Meta Soccer, esse jogo que tem, no meu ver, um potencial muito grande, tem um estilo de jogo diferente, mas que também é muito legal para quem gosta de futebol, especialmente aí para quem já jogou Brasfoot ou Football Manager. Beleza? Então, lembra sempre aí de dar essa contribuição para que a gente crie conteúdo e que a gente possa ir trocando, aprendendo aqui, né? Todo mundo junto. Beleza? Vamos lá então, já vou colocar aqui na tela sobre o Meta Soccer, que ele tem, como eu falei, uma pegada diferente, porque ele vai ter esse apelo da gente gerenciar um time no metaverso. E por que esse ponto já é um ponto bacana? Já vou trazer aqui um spoiler de que os próximos vídeos eu quero abordar isso mais em detalhes, mas você vai poder não só ter os jogadores e colocar para jogar, mas você vai poder ter o seu estádio, você vai poder ter patrocinadores reais no seu time virtual de futebol. Se isso realmente, né, se tornar realidade no Meta Soccer, isso eu acho que vai ser muito bacana, vai ser aí um divisor de águas quando a gente fala, né, de NFT games, especialmente vinculados a esportes, né, não só futebol, a esportes de modo geral. Mas como que funciona? Nesse primeiro vídeo eu quero apresentar para vocês. Então, se você já conhece, você já está lá dentro do Meta Soccer, comenta aí, comenta qual que é o seu time lá, comenta, porque já vão começar agora, essa semana, já vai começar os jogos entre os players, né? Então, quanto antes a gente já estiver alinhado, quanto antes a gente já criar a nossa comunidade aqui, vai ser mais bacana da gente jogar junto, né? E aí a gente poder fazer trades, trocar empréstimo de jogador, tudo isso nessa economia virtual de gerenciamento de um time de futebol. Mas como que funciona então para você também que, assim como eu, está chegando agora no Meta Soccer e eu pretendo fazer aqui também, assim como no Soul Rare eu fiz a minha jornada, eu quero fazer também a minha jornada aqui do meu time, que vai ser, obviamente, o Tanner Futebol Clube no metaverso. Eu quero trazer aqui para vocês, então, todo o passo a passo, como que entra, como que compra. Nesse primeiro vídeo, eu quero mostrar o que é o Meta Soccer, começando do porquê que ele me atraiu. Porque ele não é o primeiro nesse formato, né, de você ter aí times, jogadores que são NFTs, que você vai colocar eles para jogar, eles vão treinando, subindo de nível, e daí você pode trocar, ou você pode ganhar prêmios, né, as rewards, nos campeonatos, nas ligas que vão ter, mas esse foi um que me atraiu e eu fui ver mais em detalhes. Então, como esse está sendo o segundo NFT que eu estou trazendo para o canal, mas não necessariamente é o segundo NFT que eu já entrei. Eu já entrei no Upland, eu já entrei em outros NFTs, mas esse me atraiu para criar conteúdo, porque, de novo, ele segue aí esses meus critérios que eu analiso para um jogo que eu acredito que possa ter um potencial de crescimento, que ele é legal, que ele não é um jogo só para um scan, né? Ou é um jogo que pode ter um cunho aí de golpe ou de pirâmide. Tudo isso é importante você analisar, porque, claro,
é uma febre os NFT Games, né? O famoso Player to Earn, que é o quê? Ao invés de você comprar um jogo, né? E é legal que essa linha do tempo ela tá cada vez mais rápida, porque antes a gente comprava um jogo, você compra o FIFA para jogar. Aí veio Minecraft e outros jogos, me fugiu Fire, sou horrível para nome. Tantos outros jogos que você joga de graça e daí lá dentro do jogo você pode comprar coisas. E agora existem essa linha dos jogos Play to Earn, que são os jogos que você recebe, que você tem o potencial de ganhar dinheiro. É claro que, lembrando sempre daquele ditado famoso, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não, dificilmente você vai entrar com nada e vai ficar milionário. Dificilmente não, isso é praticamente impossível, mas você vai ter um investimento mínimo para você entrar, para você participar do jogo, mas conforme você vai jogando, você vai ganhando ali, né, moedas, que normalmente são tokens. No caso do MetaSoccer, tem os seus tokens, o MSU e o MSC. Eu vou falar mais em detalhes deles, né, nos próximos vídeos. Eu vou apresentar hoje para vocês. E esses tokens, obviamente, eles valem dinheiro, eles estão aí estabelecidos. Você pode consultar em plataformas como a CoinMarketCap o valor de mercado deles. Inclusive, dentro também desses tópicos que eu quero falar aqui, quando eu falo de um NFT game, eu gosto de analisar isso, esse potencial de crescimento, não pensando em rentabilidade, porque tem muita gente que só pensa no lucro. O cara compra ali o token que vai valorizar e tira o dinheiro. É até um risco, eu acho, que isso possa prejudicar o jogo em si. E eu tenho ouvido, né, ouvi alguns podcasts que o pessoal está comentando o quanto que ainda está difícil de ter jogos NFTs que eles estão pautados no entretenimento e não só no acúmulo de dinheiro. Então é muito legal a gente falar dessa ruptura que é o Play to Earn, mas também tomar cuidado. E eu sei que a maioria aqui do meu público não são jogadores, né, profissionais, vamos dizer assim. Nós temos aí a nossa carreira profissional, mas em paralelo a gente gosta de se divertir, a gente gosta de futebol nesses dois jogos específicos, e por que não potencializar? É o que eu falo, já útil ao agradável, né? Eu já gostaria eu gosto de ficar jogando um Futebol Manager, e agora ao invés de jogar o Futebol Manager, eu posso jogar o MetaSoccer, que além de me entreter, eu também tenho um potencial ali de ganhar alguns trocados, certo? Então é por isso que eu vejo, eu acho que isso é muito bacana. Mas é bom em todo projeto você olhar isso, o quanto de pessoas que estão envolvidas, engajadas, jogadores que estão pensando somente no lucro. Eu quero o jogo que mais paga que eu entro. Eu tenho um certo receio com isso, porque quer dizer que o jogo não é tão legal. A galera tá jogando só por causa do dinheiro, mas e a experiência? E o jogo? Então, o MetaSoccer, ele me atraiu por ter isso, por ter a parte de entretenimento também muito legal. Na verdade, ressalta mais a parte do jogo em si do que potencial de lucro, mas é claro que a gente vai falando isso em mais detalhes, né? As possibilidades que o MetaSoccer apresenta para nós enquanto jogadores. Muito bem, então voltando aqui, então o que eu olho, né? E esse disclaimer, acho que ele é importante, pelo menos para entender a minha visão, porque tem muita gente, muito canal por aí que eles vivem disso, e não é o meu caso, e é o que eu falei, eu acho que a comunidade, a galera que me segue aqui, e comenta aí também, não tem nada a ver, você está falando groselha, mas a percepção que eu tenho, né, ainda mais com as pessoas que eu tenho mais proximidade, que já chama no WhatsApp e tudo mais, são pessoas que a gente, enfim, trabalha, tem a nossa rotina, mas a gente gosta de se divertir, a gente já gosta desse universo das criptomoedas e, vou entrar aí, eu quero entrar de uma forma diferente, ao invés de você só ir lá e fazer um staking, ou de você comprar e fazer os trades, você pode usar, né, o jogo, que é um entretenimento. Então eu gosto sempre de reforçar isso, né, que a gente busca aqui é uma parte de entretenimento para e rentabilizar, né? Então eu estou me entretendo, eu estou me divertindo comprando, vendendo, montando a formação do meu time, fazendo a Tanner League, né? Que a gente fez lá, que está rolando no Soul Brag, mas também pode ganhar uma carta que vale dinheiro, então é legal. Isso une, de novo, o útil ao agradável.
É a minha percepção, mas coloquem aí o que vocês pensam sobre isso. Por isso que a ideia aqui sempre eu vou trazer conteúdo e pensando nesse perfil, né? Nesse perfil de que, assim como eu, nós gostamos de jogar, de entreter e, consequentemente, a gente não quer ficar de fora, né? A gente quer participar, a gente quer fazer, quer potencializar o nosso rico e suado dinheirinho que nós ganhamos aí, cada um com as suas atividades. Voltando, então, o que eu olho no NFT? Primeiro, eu olho a equipe e o projeto. E aí vem uma palavra importante que é white paper. Então, já estou colocando aqui na tela white paper do Metasoccer, que é esse endereço aqui, whitepaper.metasoccer.com. Você pode acessar. Eles têm já em português, né? Isso é um diferencial de alguns jogos. Inclusive, eu vi algumas entrevistas, eu vou falar da equipe já, e o Growth Marketing, o Gustavo, ele é um brasileiro que mora em Portugal. A equipe basicamente são de espanhóis, pessoal lá da Catalunha, lá de Barcelona, mas tem inclusive um brasileiro. Eu vi algumas entrevistas dele e ele falou que a maior parte dos usuários da plataforma são falantes de português, então brasileiros e portugueses e outros países que falam a língua portuguesa são a maioria na plataforma, tá? Isso é um dado, acho que do começo do ano, pode ser que mudou, mas eu acho legal que o Metasoccer, então, ele já tem todo o conteúdo aí em português, e eu acho que isso ajuda muita gente que, às vezes, tem essa barreira do idioma, certo? E falando aqui do white paper, antes de entrar até na parte da equipe, isso, gente, é fundamental para qualquer jogo. Como eu falei, eu já entrei em outros jogos que acabei não criando conteúdo porque talvez não vi assim tão interessante, e todos eles eu analiso esse white paper. O white paper, né, para a gente traduzir aqui para quem é leigo, não está acostumado com esses verbetes e palavras, vamos pensar que se for traduzir, uma página em branco não faz muito sentido, mas ele é como se fosse o guia, ele tem a sua análise, um relatório, tá? Como se fosse um relatório aí mostrando o que como que foi construído, quais são os objetivos e como que a empresa vai fazer para conquistá-los, né? O que ela busca, certo? Então, tem explicando dos assets, são os ativos dos jogos, né? Que eu vou falar que são os olheiros, jogadores e estádios. E, de novo, tudo isso eu vou falar em detalhes, tá? Aqui eu quero apresentar para vocês nesse primeiro momento como vai funcionar, né, o gameplay, como que joga efetivamente, a economia, que também é um outro termo aí muito utilizado, que é a tokenomics, que é a economia de token. Então, como eu já citei, o Metasoccer tem 2 tokens, certo? O MSU, que é o mais importante, e o MSC, que é como se fosse a moeda virtual do jogo, certo? Mas o MSU é o que é mais valorizado e é o que é utilizado para compra e venda de jogadores, por exemplo, que são os NFTs. O modelo de negócio, então, como que eles ganham dinheiro, né? Ninguém trabalha de graça, não existe almoço grátis. Como que eles ganham? Então, no white paper isso mostra como que está, inclusive, a distribuição, porque quando você cria um token, você tem todo o seu... Você tem a sua... como que você vai dividir, o quanto que você vai jogar para o mercado, quanto que você vai jogar para investidor, quanto você vai jogar para a plataforma, né? Como reward, como tudo isso. Então, nesse modelo de negócio é onde eles mostram aqui, onde eles trazem todos esses detalhes e que, claro, de novo, já fica a dica aí, se você já ficou curioso, já vai lá, dá uma boa lida, mas eu vou fazer um vídeo falando os principais pontos aqui do white paper em um próximo vídeo. E o outro item que eu analiso é a equipe. Então, como eu já falei para vocês, aqui a maior parte são espanhóis, inclusive, né, o CEO, Marc Sercos, e é muito legal que sempre faço uma busca, né, porque também tá um nome aqui, não quer dizer nada. Então, eu gosto de usar muito o LinkedIn, porque eu acredito que é uma das redes sociais que é mais difícil você dar migué, tá? Numa tradução, e o pessoal, a malta de Portugal, dar migué é inventar algo.
E o Mark, então, eu inclusive mandei uma mensagem para ele aqui no LinkedIn e ele respondeu prontamente, achei muito legal isso, passando inclusive o contato do Gustavo, que depois eu fui descobrir que ele é um brasileiro que mora em Portugal e ele é o Growth Market. E foi muito legal. Então, isso já é uma coisa que dá mais credibilidade. Quando você busca, então, para realmente esse Mark existe e tudo mais, você dá uma boa fuçada. Ele tem uma empresa já que é Champion Games, que tem um fantasy game, que daí o fantasy game, igual o Soul Rare, você tem os jogadores ali, desempenho da vida real que impacta. O Metasoccer não vai ser assim, né? O Metasoccer já é uma pegada diferente. Eu já dei spoiler aqui, para quem é aí da minha idade, aí década de final de 80, 90, vai lembrar do Brasfoot, e os mais novinhos vão conhecer como Football Manager, porque o Brasfoot, mesmo existindo, ele é o mais raiz, vamos dizer assim, certo? Então, a equipe é sólida, pessoas reais que dão a cara. Se você jogar, inclusive no YouTube, você vai ver entrevistas, você vai ver que não tem nenhuma... São muito transparentes nisso. Inclusive, no canal do Discord, no Telegram, você vê eles lá respondendo e atuando. Isso é mais um ponto positivo, um ponto que deve ser analisado, né, quando a gente decide entrar no NFT Game. Segundo ponto que eu olho para entrar, e por que eu estou falando porque eu estou trazendo o Metasoccer aqui, é a temática. Então tem que ser uma coisa legal para mim, tá? Isso aqui para o Eros. Como eu falei, eu não estou pensando só em querer ganhar dinheiro, não é minha profissão ser um jogador de NFT, nem ser um criador de conteúdo, né? Isso não é minha profissão, eu faço isso porque eu gosto. É um hobby que a gente une, de novo, útil ao agradável. Então, a temática para mim tem que ser interessante. Eu já vi vários projetos muito legais, mas que não tem a ver com o que eu gosto, certo? E outros também, eu vi projetos que eu achei a temática sensacional, mas daí vai para a mecânica e como que você joga não é legal. Então, primeiro, a temática, futebol. Poxa, adoro futebol. Acho que tem até isso potencial de mercado mesmo, né? Que é uma temática que tem muitos fãs. E outro ponto aqui, que eu acho que é muito de vocês que acompanham aqui o canal, né? Que jogadores, vamos pensar esses jogadores aí que buscam muitos jogos NFTs, sobretudo, você tem uma que assim, bom, qual que tiver dando dinheiro eu entro. E às vezes o cara nem curte, nem curte a experiência, né? Não curte. E tá tudo bem. Eu acho que isso não é uma crítica. Mas eu falo que é muito mais legal quando você tem algo, e o exemplo do Soul Rare com as cartas, que eu tenho as cartas dos jogadores do Corinthians, e às vezes eu acabo deixando de vender, né? Ou deixando de não ter o lucro pelo gostar, né? Pela paixão. Então aqui o Metasoccer ele traz isso. O futebol tem isso de ser a paixão. Então tem muita gente que curte muito futebol, que joga muito FIFA, joga muito futebol manager, joga cartola, joga não sei o quê. E por que não vir para essa linha dos NFT games? Que além de você fazer isso que já é prazeroso para você, você tem um potencial de ganhar. Eu sempre falo isso, tem um potencial. Não é uma matemática exata, não existe, aqui não sempre falo, é importante ter o disclaimer de que não é dica de investimento ou, né, ou alguma coisa de venha lucrar. Nunca você vai ver uma thumbnail de venha lucrar jogando NFT, porque sim, tem muito risco nisso. E é claro, e a ideia nossa, inclusive do canal, é ir compartilhando o que você vai aprendendo para ficar esperto, para, né, minimizar os riscos, certo? Esse foi o objetivo que eu comecei a contar a minha jornada no Soul Rare, e no Metasoccer a ideia é a mesma. Ele é um pouco até mais complexo, tá? Que o Soul Rare, eu já adianto isso, eu sei que a galera que veio para o canal por conta do Soul Rare, ele vai ser um pouco mais complexo até a mecânica, mas, de novo, eu acho que ele tem esse legal de vamos montar nosso time, vamos colocar para jogar, e por que não fazer trades, e por que não, né, rentabilizar o nosso dinheiro tão suado que a gente ganha. Terceiro, então, essa temática de futebol, né, já atrai, fácil. Terceiro, a mecânica. Aí aqui na mecânica, de novo, eu já citei, mas vamos ser um pouco nostálgico aqui. Cara, eu gostava muito de Brasfoot. Tinha o L-Foot também, né? Depois veio o Brasfoot. Mas eu confesso, isso lá era adolescente. Isso quando a internet era quase tudo mato, né? Que instalava usando disquete. Mas qual que é aí? Para quem não tem esse
esse gatilho aí nostálgico, o Brasfoot você escolhia um time para começar a jogar, você tinha os seus jogadores e tinha lá, você tinha a sua verba, você comprava e vendia jogadores, montava a formação e assim por diante. Começava lá numa série D e ia subindo até a série A e você era um treinador, né? Você fazia compra e venda, mas você era um treinador e você recebia ofertas de outros times para treinar e tudo mais. E tudo aí, eu quis pegar uma imagem raiz, tá? Sem campinho, que o placar era só assim, você escalava, você podia abrir seu time, fazer substituição, mas o jogo ali vai acontecer em minutos. Aí tem uma versão muito mais atualizada, muito mais gourmetizada, e de novo, não é uma crítica, né? Mas é um update, é uma melhoria, muito mais complexo o Futebol Manager, muito mais itens para você analisar, mas que é sucesso. É sucesso. Ultimamente, eu acho que a única pena que ele não tem pro PlayStation, senão eu já teria comprado, que eu jogo muito mais no Play do que no computador. Mas eu já joguei muito, né? O Futebol Manager, ultimamente, não tenho jogado, mas sei que ele tá real. Agora não tá nem mais esse campo, ele já tá em 3D. Ele é gráfico de FIFA, assim, dos seus jogadores, é muito legal. Tem muita gente que, inclusive, streama, né, o seu clube. E por isso, de novo, eu estou usando eles como exemplo porque o Metasoccer se propõe a algo assim, que no começo vai começar com algo 2D, que pode ir para um 3D, e aí pensa que o seu time você vai poder personalizar tudo. Isso num futuro, né? De você ter o brasão, de você ter o uniforme, de você ter o seu estádio, enfim. Isso é muito legal, porque, de novo, eu estou falando de um ativo nosso, por isso que é um NFT, porque ele é um ativo, ele é algo que pertence. É o exemplo que eu sempre dou da carta do Soul Rare, né? Eu tenho uma carta do Jô, que é o número tal, da temporada tal. E aqui vai ser a mesma coisa, eu vou ter um NFT que ele está lastreado na blockchain, e é meu time. Então não é assim, o Futebol Manager, milhares de pessoas podem jogar aí com o Ajax, e pode ter essa formação, e vai ter várias pessoas podem ter o Jô, enfim. Aqui não, aqui já vai ser individualizado. Só vai existir um jogador, o Eros no Metasoccer. Só vai ter um jogador lá com essas características que vai ser treinado por mim, enfim, e assim por diante. Então, isso é uma coisa que me atraiu muito, que é essa mecânica de como vai funcionar. É uma mecânica que a gente já conhece para outros jogos, só que trazendo para a realidade dos NFTs, trazendo pelo pertencimento, da gente realmente ter. Aqui não, aqui né, é virtual, eu não tenho. O Futebol Manager aqui tem tudo, e ele pode duplicar, e ele pode, enfim, tem milhões de usuários. Lá no Metasoccer, não. O meu time só vai ser meu time, os meus jogadores, ninguém vai ter algo igual. E isso traz escassez, isso gera um item não só de colecionador, mas um item de desejo, né? E a lei de mercado, oferta e demanda. Por isso que você tem potenciais, sim, de ganhos. Certo? Aqui já é uma tela do Metasoccer e como eu já falei no começo, né, a diferença de o que é um jogo play to earn, que é você jogar para ganhar, que são todos, ou grande maioria dos NFT games, eles vendem isso, certo? Então, diferente de um Futebol Manager, que você vai lá, paga pelo produto, daí você joga e não ganha nada, você pode trocar ele virtual com seus amigos, mas nunca vai reverter isso em dinheiro. No NFT game, você tem a posse. E quando você tem a posse, eu faço o que eu quiser. Né? Eu posso vender, eu posso guardar, enfim, é seu. Então, o que eles trazem aí é o que? Primeiro, find, por que find? Porque eu tenho que achar o jogador. Então, é basicamente uma escola, né? Que você criar um jogador que é um NFT, que vai ser um moleque, 16, 17, 18 anos, se ele vai treinando e ele vai então avançando, né, evoluindo na carreira, ganhando mais experiência, e podem vir lesões, e vai chegar o momento que ele vai aposentar, e o seu NFT vai virar pó. Sim, isso é importante a gente já falar, né? Porque nesse processo, isso é um dos pilares para o Metasoccer, inclusive, funcionar, que eu falei da escassez, é não gerar NFTs infinitos, porque pensa, daí todo mundo que vai jogar, todo mundo que vai jogar, jogador vira jogadores infinitos. Não, o jogador ele tem uma vida útil. Não só o jogador, como o scouter, que eu já vou falar daqui a pouco. Então, não achem que, assim, agora no começo poucos têm, mas vão ter milhares. Não, vai ter essa reciclagem.
Então você, sim, você vai investir um dinheiro para ter esse jogador, para comprar ele. Normalmente você compra um jovem barato, vai treinando, vai jogando, e aí sim, você vai jogar, você tem que entrar e jogar, não adianta deixar ele lá parado, isso não é automático, né? Não é como no Soul Hack que você escala e o jogador na vida real que joga, não, você vai jogar e ele vai então evoluindo, mas vai chegar um momento que ele vai aposentar. E o NFT, quando ele aposenta, realmente aí ele vira pó no sentido de vai ser um item de colecionador. Pro jogo não vai funcionar. Ah, você pode guardar o seu NFT, pode colocar na sua galeria, tudo bem. Mas pro MetaSoccer ele já não vai mais funcionar. Então por isso que é o Find, Train, Play e Earn. Você vai buscar, você vai treinar, você vai jogar, colocar ele para jogar e vai receber. Receber no sentido dos campeonatos, que vai ter rewards, e no sentido, inclusive, de você valorizou, né? Eu comprei um jogador que tinha 16 anos e valia X e vendi ele com 25 anos por Y, certo? Falando um pouquinho, então, ainda da mecânica, eles lançaram, também isso é um diferencial, porque se pegar, né, os exemplos que eu dei do Brasfoot, do Football Manager, eles usam jogadores da vida real. Então já está lá. Aqui no MetaSoccer não, ele está sendo criado, por isso que é um jogo no metaverso. E para a gente começar, para eu criar esses jogadores, né, que vocês viram aqui, ó, então esse aqui é um jogador X. É claro que o número de avatar ele é limitado, né? Não é cada um vai ter ainda especificamente igualzinho, ele tem uma variação, mas o mais importante é que é o nome e as características são únicas de cada um. Mas como que esses jogadores eles são criados ou mintados? Aí, mais um verbete para você que está chegando nesse universo de NFTs, né? O mint é isso, é quando você cria, quando você gera. E isso ele é gerado pelo Scouter, que é, né, a tradução livre aí é o olheiro. É quem vai ficar de olho e trazer esses jogadores. Como funciona isso em detalhe, gente, eu vou deixar para um próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito extenso. Mas aqui a gente já tem uma forma diferente, né, dos jogos que eu citei. Por quê? Você, então, vai ter esse Scouter, que ele é um NFT e ele gera outros NFTs. Então, aí, para quem conhece, para quem ouviu falar um pouco, o Axie, né, que você comprava dois Axies e depois eles cruzavam e viravam mais um. Aqui você vai ter esse Scouter que ele gera com custo, né, você pagando ali o token, ele gera o jogador. E também tem aí no futuro 2 Scouters, ele gera mais um Scouter. Mas isso, de novo, eu vou falar em breve. O que é legal a gente entender aqui, que todos os jogadores da plataforma, exceto os icons, e eu já vou falar sobre eles são gerados pelos scouters. E quem tem os scouters? Nós, jogadores. A plataforma lança os scouters, você compra, e esse scouter vai gerar outro jogador. E entre os scouters, dá para você gerar mais scouters. Então, pensa que a economia do jogo ela é baseada nos usuários, nos jogadores. Eles lançam um número, mas esses scouters, esses jogadores, eles vão sendo aí aumentados de acordo com nós, usuários. Então, eu compro um scouter, ele gera ali, e ele também tem uma vida útil, né? Com 65 anos ele aposenta. Então, normalmente a média dos scouters são de 30 a 30 e poucos anos, e eles vão aí até os 65 anos, gerando, né? Você pagando, ele vai gerando jogadores. De novo, vou explicar isso em detalhes no próximo vídeo. E os jogadores, que eles são gerados pelos scouters, certo? Então não gera jogador aleatório. E esse jogador também ele vai ter a sua condição. Então, questão física, ele não é um robô, ele não vai poder jogar infinitamente, ele cansa, né? Então, tudo isso foi montado para a gente ter uma plataforma que se assemelha ao máximo à vida real. Por isso que, de novo, isso é o metaverso. Então, é um time, um clube, um jogo de futebol acontecendo num universo virtual, certo? E seguindo, buscando aí a semelhança com a vida real. Por isso que eu falei que é tão legal. Aí eu dei um spoiler, eu falei, mas com exceção dos icons. Então todos os jogadores são mintados, com exceção dos icons. O que são os icons? São jogadores reais que a MetaSoccer já fechou. Ele já fechou com 3 grandes, mas o destaque maior pela sua grandeza, né? Ainda mais para nós, não tem nem que comparar, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que ele e tem aí depois você buscar, foi inclusive um dos conteúdos que eu cheguei no MetaSoccer, achei muito curioso e interessante isso, né? Eu acho que isso dá credibilidade para a plataforma quando você faz as parcerias.
E o bruxo tá lá, então vai ter, ainda não lançaram, na verdade, o NFT dele, mas vão ter aí um número limitado de Ronaldinhos para você escalar. E aí sim, esse NFT ele é diferente dos demais, né? Porque primeiro que ele já vem num nível gigantesco e ele não tem essa questão de dele aposentar, certo? Então tem também essa entrada desses jogadores que lá eles estão chamando de icons, né? Os ícones. E além dos jogadores, também tem clubes. E o primeiro e o único clube até o momento fechado é o Vasco da Gama. Então, tem algumas ideias já do que isso vai promover, porque pensa que você pode ter, no caso, né, do Vasco, o estádio do São Januário, ele vai ser um NFT, vai ser um ativo ali, você vai poder ter jogadores do Vasco. Então, essa parceria com clubes reais, elas dão um braço a mais de você trazer mais fãs, né, e você poder aí alinhar junto com os seus jogadores que são criados, que são fictícios, né? Que todos eles são NFTs, mas uns vão ter aí um NFT de alguém, de um jogador real, e outros que são criados no jogo. Beleza? Antes, para mostrar os próximos itens, eu só quero trazer nesse vídeo de como vai funcionar, porque isso pelo menos é a coisa que eu mais me perguntei e fui direto no white paper. Então, como vai funcionar os resultados dos jogos, né? Porque isso vai mudar muito, porque beleza, eu fui lá, montei, e aí? É sempre o melhor que vence o pior? Vai ter alguma variação? Porque acontece, na vida real tem a zebra. Então, ele tem o lineup skill. Então, é o principal indicador para estimar o resultado de uma partida, certo? E ele é calculado com base nas habilidades dos jogadores selecionados para fazer parte do lineup. O lineup, vamos pensar que é a escalação, os 11 iniciais. Então, na primeira versão, e eles colocam lá sempre, né, que eles são abertos e eles querem ir aprimorando também todo o jogo, toda a plataforma, mas é óbvio, você vai olhar as habilidades atuais dos jogadores, então eu olho o meu plantel contra o oponente, o crescimento o conhecimento da posição, então se ele realmente é um zagueiro, não, ele é um zagueiro, mas está jogando de volante, opa, isso vai ter um decréscimo, né, na habilidade dele, e habilidades especiais. Eu também, nos próximos vídeos, vou explicar o que são essas habilidades especiais. Então, isso aqui eu só quis mostrar porque, assim, no white paper, então, está muito bem claro como vai funcionar essa partida, né? Cada partida para falar quem ganhou. Então, não são randômicos, não são dados sendo jogados, tem critérios que ele faz ao embate, tem as probabilidades, porque senão sempre vai ter também, não é exato, né? Não é 100% de chance que o melhor time sempre vai ganhar. Você vai ter ali uma probabilidade muito maior, né, do time melhor ganhar do que o pior, senão não teria por que a gente evoluir e ter melhores jogadores, mas também, assim como a realidade, você tem possibilidades diferentes para que isso aconteça. Mostrando aqui um pouquinho do site, como que ele está hoje, então você pode entrar no metasoccer.com, você já tem jogos rolando, né? E é um dos itens que eu vou falar já a fase do projeto, que é importante analisar e entrar. E eu penso bem nisso antes de entrar no NFT Game. Aí você tem aqui o seu squad. Eu não tenho ainda nenhum jogador. Eu já coloquei lá. Isso também, como eu falei, é um pouco mais complexo, tá? Ele é baseado na Polygon, que é a Matic, o nome do token. Então, quanto o Solr no Ethereum, a Matic ela tem a credibilidade tanto quanto o Ethereum. Só que o gás é menor. E isso é fundamental aqui no MetaSoccer, porque vai ter muito mais esse uso do gás, de ficar mudando moedas, né? Você pega a Matic, transforma em MSU, depois você vai ter que transformar em MSC. É uma dinâmica mais complexa. Eu já adianto para vocês, né? Especialmente para quem, como eu falei, que não é acostumado a jogar vários jogos NFTs, para você, a gente vai fazer então um vídeo explicando passo a passo disso, beleza? Mas então eu tenho aqui as escalações, isso daqui eles vão fornecendo, né? Não dá para eu criar, eu falar, mas eu sou o professor Pardal, eu quero uma escalação diferente. Não, tem o que é possível de você jogar, e para isso você vai no mercado, no marketing, onde você tem ali os jogadores. Então, só para ter, né, um gostinho, ó, o jogador mais barato no mercado nesse momento, hoje, dia 28 de maio, é o Omri Rod. Esses nomes são fantásticos, né? E aí você tem ali a imagem dele, você tem o overall dele, que é o potencial não, quanto a habilidade dele geral,
você tem o potencial que ele pode chegar, porque ele tem 17 anos. Então, no auge da carreira, ele pode chegar em 41, certo? E aí tem um cara que pode ter 24 e o potencial ser 60. Quer dizer, ele é aquele jovem talento. Nesse caso, ele não é muito talento, não vai ter um futuro tão brilhante. Desculpa aí, Omri. Ele é um meio direito, né? Right midfielder. Eu falei lá do white paper de C em português, mas a plataforma aqui ainda é sempre em inglês. Altura e peso, o pé, aqui, ó, olha aqui na blockchain, esse aqui é o endereço que mostra, né? Que ele, na verdade, isso aqui é o endereço do proprietário, certo? Então você pode até buscar aqui para ver, ó, quem que é esse proprietário. E aqui você tem as trocas, ó. Então ele foi mintado, que é aquilo que eu falei, né? Que é o nascimento ali, e ele já foi listado por 24. Então ele nasceu agora, no final de março, e não foi vendido ainda, tá? A condição dele está 100%. Tudo isso, gente, esses detalhes aqui de análise de jogador, eu vou fazer aí nos próximos vídeos. Que eu tenho o meu clube, que ainda também tem poucas opções, eu não tenho nenhum jogador, eu não tenho nenhum ticket, né? Esses tickets, vamos pensar que são aqueles pacotinhos, quando você abre, você para ter novos jogadores, certo? Ou para quem joga aí o FIFA no Ultimate Team, é isso mesmo, aquele pacotinho que você abre pode vir a gama de jogadores, né? Ou de scouters, no caso aqui, ó, isso aqui é de goleiro, então isso aqui é um olheiro de jovens goleiros, de jovens defensores. Aqui a gente está falando só de scouter nesse momento. E os drops, mais um termo aqui para quem é novo, né? Para quem está chegando nesse universo de NFTs, são os lançamentos, tá? Ou, de novo, né? Se for levar o pé da letra, você vai pensar que é o quê? O que ele derrubou aí. Então, é o que a plataforma está jogando no mercado, tá? É uma forma, inclusive, da capitalização. Tiveram dois, né? Esse dois, já, na verdade, foi vendido, mas ainda não saiu, tá? Pelo preço, ó, de 500 MSU. Aí a gente vai ver em detalhes, né, o que pode vir nesse pacotinho, e estão previstos aí mais 2 drops, cada um aí que vai ter mais de mil pacotinhos para serem vendidos. Nesse pacotinho, de novo, vem um, pode vir um, daí tem uma faixa, né? Pode vir de o overall, né, a habilidade desse scouter, de 40 a 50, por exemplo. Tá, eu passei aqui no marketing, eu falei dos jogadores, aqui está o scouter. Então, o scouter, obviamente, que ele é mais caro, por quê? Porque ele gera jogadores, certo? Então, aqui, ó, 200 MSU, hoje está valendo $20 um scout, o mais barato aqui, que é um scout que gera zagueiros, beleza? Que tem 27 anos. Lembrando, quando esse scout, quando esse NFT aqui, ele chegar aos 65 anos, ele deixa de... ele se aposenta, não dá mais para jogar com ele, beleza? De modo geral, é isso. Eu citei, né? Aí voltando lá para aquela tela que eu mostrei do que eu olho a fase do projeto e potencial de crescimento. Fase do projeto, roadmap, vamos lá no white paper e tem aqui. Então, primeiro, eu fiquei sabendo desse jogo no final do ano passado. Mas eu, de novo, vamos dar um zoom aqui. Isso é o meu perfil. Eu não tenho hoje, né, por características de investir nessa antes da venda. Por quê? Porque para mim são muitos atributos, eu sou ansioso, eu vou comprar um negócio, vou ficar esperando isso, né? Então eu vou lá e vou continuar jogando, fazendo as outras coisas. Quando chegar o momento que eu falo, agora é interessante, eu entro. Foi no caso do MetaSoccer. Então, desde o começo do ano, eu venho mais ou menos acompanhando, venho entendendo, mas eu queria saber mais detalhes, que é esse parte do projeto que eles foram passando aqui, né? Então, quando você começou aqui, ó, para mim, março é onde mudou a chave aqui, que é onde teve o recrutamento e o marketplace no jogo. Que daí eu quis sentir de como que estava mesmo. Porque até então é isso, é muita especulação, certo? E como o objetivo maior meu é o entretenimento, é jogar, eu não estou tanto preocupado na especulação, inclusive, né, não tô recebendo nada para falar do jogo. Isso é importante sempre, né, a gente analisar os vídeos e separar o perfil de cada um. Por que está falando tanto daquele, né? O que ele tem de interesse? Então é isso. Eu estou entrando agora porque eu quero jogar e não só pensando na especulação, né? De você criar um hype aí, de você criar esse desejo, certo? Todo mundo está falando sobre ele. Então, aqui, inclusive, mês passado,
que teve o lineup e começaram testes do jogo, de você jogar mesmo, né? Colocar os 11 e colocar para jogar. E, gente, isso aqui faz parte, né? Todo projeto vai ter esse roadmap. É o que eu falei, minha característica, falando de NFT Games, ainda é olhar e querer ver o jogo rodando. Então, eu espero, eu acompanho, é importante para ver se ele está, né, no crescimento. Mas, para mim, eu olho essa fase. Está na fase que, para mim, é o ponto de entrada, é o ponto de que está começando o jogo. Então, agora sim, quem já especulou, a galera que pode ter uma galera que pode ter já faturado muito, mas não tanto porque caiu todas as criptomoedas, né? Então, tá vendo como tem muitos fatores, né? Que a gente sempre fala. Mas agora, para quem quer jogar, é o momento ideal, porque o jogo está começando agora. Então, até para reward, para você montar seu time, na teoria, ele vai ser mais barato agora, e daí as pessoas. Isso aconteceu, por exemplo, com o Soul Rare, e depois ele vai. Mais pessoas entrando, oferta e demanda, mais pessoas querendo jogadores, vai ficar mais caro o preço dos jogadores. É isso que a gente, inclusive, espera, né? Para quem entra agora, além de eu ir jogando, tendo mais chances de ganhar os torneios, porque tem menos gente. Eu também tenho esse potencial de que entrou mais gente, meus jogadores vão valorizar, certo? Por isso que eu olho, e para mim esse é o ponto de entrada do meu estilo, né? No meu foco, minha estratégia, não é nem estratégia, porque eu enquanto jogador. Análise do MSU, que é o token principal do jogo, é legal a gente ver aqui essa análise do ano todo e daí falar, mas meu Deus, se olhar esse gráfico, você vai entrar nesse jogo, ele tá tudo vermelhinho, a coisa tá feia. Sim, mas a gente tem que comparar o quê? Bitcoin, Ethereum, tá tudo tá no vermelho, certo? E daí, quando a gente faz um cruzamento aqui, ó, deixa eu tirar a minha tela aqui, ó, aqui eu posso colocar analisando como reais, né? Então desvalorizou mesmo, ó. Por isso que eu falei, quem comprou lá ó, no começo do ano teve aquela queda, né, no final do ano. Mas quem comprou no final do ano, ou mesmo depois dessa queda, teve um belo de um lançamento aí, que a moeda foi lá para quase 70 centavos. Mas daí veio a guerra e outros fatores aí que estão impactando em todas as criptos. Com o MSU não seria diferente. Mas, quando a gente converte com o Bitcoin, a gente vê que, sim, é melhor você estar com a MSU do que com o Bitcoin, por exemplo. Por quê? Olha esse ponto aqui, onde... gente, aqui não quer dizer que a MSU vale mais que o Bitcoin, né? Pelo amor de Deus. O que ele mostra, esse gráfico aqui, é que o custo... Então, enquanto o Bitcoin caiu mais do que o MSU, porque o MSU também caiu. Então, quem tem MSU, o cara comprou a 60 centavos, hoje vale 40, pouco, quase 50. Mas quem comprou Bitcoin, a situação foi pior. Por isso que esse gráfico aqui ele mostra essa diferença. Então, assim, desvalorizou menos o MSU do que o Bitcoin. Isso, inclusive, eu lembro que foi, né, teve, inclusive, um burburinho, né, ou melhor, a MetaSoccer divulgou isso como um ponto positivo, e realmente é. Então, vamos pensar que você teve menos valorização na MSU do que no Bitcoin. Por quê? Gente, sempre, né, todas as altcoins, elas são influenciadas pelo Bitcoin e pelo Ethereum. E no caso aqui, a MSU tem a Polygon, que também ela sofreu aí com a queda. Então, achar que ela não vai cair é muito difícil. Mas ela conseguiu suportar muito bem, ela conseguiu resistir muito bem, melhor do que as outras. Isso já é um fator muito positivo mesmo, porque as pessoas, inclusive, aproveitaram o momento e vamos entrar agora nesse jogo, certo? E quando a gente traz para um olhar de 7 dias, a gente vê que realmente isso tem se mantido aí. E vamos ver, né? É muito mais volátil, tá? Eu já adianto, isso é muito mais volátil, por exemplo, do que o Ethereum. Se você tá lá no Soul Rare, já acha volátil o Ethereum, fique tranquilo que isso aqui vai ser muito mais volátil. Tem que ter muito mais estômago e, além de ser um pouco mais complexo para a gente começar a jogar, certo? Já adianto isso, mas, por outro lado, é isso, né? Quando tem mais volatilidade, tem mais potencial, você pode ter aí até mais oportunidades. Aqui é o ICO, que é o quê? É quando, assim como tem ações, né? Os IPOs é quando é lançada a oferta pública. Aqui é a oferta pública de cripto, que aconteceu, foi 100%, aconteceu em dezembro. Olha lá. É isso que muitos investidores, eles usam isso, especulam isso. O cara compra porque ele acreditando que vai valorizar, como se fosse uma ação de uma empresa mesmo, tá? Vamos pegar esse paralelo mesmo.
Então, muita gente comprou e hoje ele está tendo uma queda aí de menos 1%. O que, gente, se olhar de novo, no cenário de criptos geral, até se olhar a nossa bolsa aqui do Brasil, está melhor do que se fosse investido nessas outras, tá? Então, isso também é mais um ponto positivo. Por mais que ele está no vermelho aqui, ele é um ponto positivo, de novo, porque a gente tem que comparar, tem que analisar o momento, certo? Então, se fosse uma situação comum, assim, de estabilidade, com certeza essas pessoas que investiram, elas teriam lucrado aí com só comprado token do MetaSoccer. Isso é outra coisa legal. Ah, eu achei legal, mas eu achei muito complexo para jogar, mas eu acho que realmente a ideia é boa. Como que eu posso fazer? Compra só esse token do MetaSoccer que você vai estar agindo, de novo, pensando no mercado. Certo? Por fim, mais uma referência aqui para vocês. Eu vou deixar todos esses links na descrição do vídeo, que é o Medium. Medium, para quem sabe, é um blog, tá? Como se fosse um blog. Aqui temos o Sorare, onde eles lançam todas as novidades. MetaSoccer não é diferente. Inclusive, nisso, né? Ó, mais uma parte aqui para quem é investidor, o stake, que é o quê? Você compra a moeda e você deixa ela presa lá, porque ela está sendo usada para outros fatores e você tem, é como se fosse um pré-fixado, tá? Você compra e ele fala que vai te pagar, no caso aqui, é 100% em 3 meses, certo? Então, isso é mais um lado, assim, pensando na economia do MetaSoccer. Que, de novo, gente, aqui a ideia não é dar dicas ou conselhos de investimento. Eu, inclusive, reforço que o meu objetivo de falar dos NFT Games não é só pensando no lucro, e sim no jogo, né, no entretenimento. Mas, por que não a gente se entreter e também ficar ligado, deixar o nosso dinheiro aí, potencializar o nosso dinheiro, que é o que eu sempre falo, né? Eu falo da minha carteirinha de Ethereum, que eu potencializei, por mais que teve muita queda do Ethereum, se tivesse só na exchange, meu dinheiro tinha caído mais da metade. Mas como no Sorare eu consegui aumentar a minha carteira, se você transformar isso em reais, ela está muito mais equilibrada. Então a ideia do MetaSoccer pode ser que você pense assim, é muito mais arriscado, porque a gente está falando da Polygon Matic, mas ainda a gente está falando do MSU, que por ser um token ele vai ter muito mais volatilidade. Para quem já conhece o Leo, vê aí o Axie, o tanto vê o gráfico do Axie, o quanto que ele subiu no hype, depois ele caiu e assim por diante. É por isso que é bom ter estômago. Não usa o dinheiro do leite, né? Usa o dinheiro da pinga, ou seja, não usa um dinheiro que você necessita para pagar suas contas. Se for para entrar no jogo, entra com dinheiro que é do seu hobby, que você gastaria comprando um jogo, por exemplo. Beleza? Então, esse é o MetaSoccer e é um jogo que eu vou entrar e eu quero compartilhar aqui. Então, desde já, se você gostou, lembra de deixar esse like, comenta aí se você já entrou, se você está pensando, dúvidas, curiosidades que você tem, vai colocando aqui que eu pretendo também criar conteúdo sobre o MetaSoccer para você que, assim como eu, curte futebol e quer entrar nos NFTs ou quer aproveitar, né, essa onda de NFTs que eu acredito que está só começando. Beleza? Eu fico por aqui. Siga também nas outras redes, onde a gente vai colocando conteúdo, especialmente o Twitter. Valeu, gente, e até o próximo vídeo.